Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada Eletrônica, um canal único e exclusivo que ajuda aspirantes e estudantes de engenharia de tecnologia a começarem a trabalhar na área que deseja em até 6 meses. Galera, eu falo engenharia de tecnologia porque se eu falasse só engenharia eletrônica, eu estaria mentindo, porque eu também abranjo engenharia eletrônica e elétrica. Mas se eu falasse engenharia elétrica e eletrônica ou eletroeletrônica, eu também estaria mentindo, porque eu também ajudo a galera de automação e de mecatrônica. Então, engenharia de tecnologia é todas as engenharias de tecnologia que estão de alguma forma relacionadas com eletricidade. E o vídeo de hoje é bastante interessante, porque se você ainda não me segue, começa a me seguir lá no Instagram, porque eu falo sobre muita coisa interessante nos meus stories e no feed cotidianamente. Então me dá o follow lá, Jornada Eletrônica, segue lá, que você vai acompanhar esses conteúdos também. E aí eu perguntei pra galera o seguinte, tava com algumas experiências no trabalho e fiz a seguinte pergunta no stories. Programação é o novo Excel? Por que eu fiz essa pergunta? Para você que não entendeu absolutamente nada sobre essa pergunta. Muitas empresas, ainda hoje, mas principalmente antigamente, exigiam que principalmente nós engenheiros soubéssemos lidar com ferramentas do pacote Office, principalmente Excel, planilha, dados e etc. Então era um requisito e uma exigência de muitas empresas. Então basicamente era um requisito básico, como saber ler ou saber inglês para algumas empresas, para você trabalhar em uma determinada área. Só que isso vem cotidianamente, ou continuamente, melhor dizendo, sendo substituído por programação. Então pessoas que sabem programar conseguem fazer coisas de uma forma muito mais eficaz e conseguem ir muito mais longe do que só pessoas que só sabem Excel. Por isso eu fiz essa pergunta nos stories. Será que programação é um novo Excel? E aí a galera comentou que sim, né? A maioria. Não sei se algumas pessoas comentaram que não. Eu não lembro qual foi a maioria das respostas. Eu lembro, mas eu não sei quais eram as duas opções nas caixinhas. Acho que eu nem coloquei uma opção de não. Mas enfim, eu fiz essa pergunta pra galera. E por que eu tenho notado que existe essa diferença e que isso pode te ajudar assim, a alavancar sua carreira de uma forma exponencial, que é o que mais acontece nos dias de hoje. Se você quer a resposta para isso, continua me seguindo aqui, dá aquele like. Se ficar alguma dúvida lá no final do vídeo, você comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e continua me acompanhando do vídeo até o final. E se você conseguir me ajudar aqui compartilhando esse vídeo também para a galera, para o YouTube espalhar para mais pessoas e alcançar mais pessoas esse conteúdo, vai me ajudar bastante. Antes de eu comentar, solta a vinheta. E aí é o seguinte, galera, vamos chegando, ó, não esquece de seguir lá no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, hein, pra ajudar esse conteúdo a ser mais compartilhado. É o seguinte, galera, será que programação é realmente o novo Excel? Por que programação é tão importante? O que tem de tão especial em programação? Vamos lá, vamos começar desde o início. Para você que não tem ideia do que é programação, basicamente é o seguinte, nós se comunicamos por uma linguagem. Que linguagem é essa? É o português. Os americanos usam inglês, os espanhóis usam espanhol e outras tantas línguas que existem no mundo. Só que é o seguinte, quando a gente está falando de homem e máquina, ou seja, uma pessoa e um computador, por exemplo, também existe uma linguagem para que nós possamos nos comunicar com ele. Apesar do que a gente digita no computador ser a nossa linguagem nativa, a maneira que o computador compreende e entende o que a gente está fazendo não é de forma nativa como a gente entende. Existe uma outra linguagem que ele consegue entender, que é o que a gente chama de linguagem de máquina. Eu já fiz alguns vídeos relacionados sobre isso aqui no canal, explicando mais ou menos como é que funcionava toda essa infraestrutura do computador. E essa linguagem de máquina é o que realmente o computador entende. Só que algumas pessoas foram lá e criaram uma intermediação entre o que é a linguagem de máquina e o que é a nossa linguagem nativa de fato. E aí é isso basicamente que a gente chama de linguagem de programação. E aí essa linguagem de programação é o que a gente utiliza para fazer coisas no computador que ele entende e ele consegue executar de uma forma muito mais fácil. E na verdade, esse intermediador, que é essa linguagem de programação, não é nem de fato só esse intermediador, tem mais um. Porque quando a gente vai programar esse tipo de linguagem, a gente precisa de um ambiente para programar esse tipo de linguagem que entende esse tipo de linguagem, que consegue repassar isso para o computador. E essas linguagens, normalmente, elas são de mais alto nível, que a gente chama, né? Linguagens de mais baixo nível, linguagens de mais alto nível. Baixo nível está relacionado mais ao que a máquina entende
número binário e outras coisas mais. Alto nível é aquilo que a gente consegue entender com mais facilidade. São instruções que a gente passa para o computador executar, que a gente consegue ler e entender de uma forma muito mais fácil. E isso são linguagens de alto nível. E aí, quando você sabe programação, você consegue automatizar qualquer tarefa no computador com a linguagem da sua preferência ou com linguagens que são mais otimizadas para isso. Então, quando você entende e você aprende programação, você consegue realizar essas atividades de uma forma muito mais fácil. E aí, por que eu cheguei nessa conclusão? Por que eu comentei sobre isso nos stories? Vou te explicar. Eu estava fazendo alguns trabalhos, né, no meu trabalho, certo? Mas a gente mexe muito com BI. Basicamente, eu sou trainee de uma empresa na área de BI. BI é Business Intelligence, que é basicamente uma forma ou um profissional que trata dados e deixa eles mais visíveis para melhores tomadas de decisão. O que isso significa? Basicamente é o seguinte: você está fazendo alguma coisa ali no seu trabalho na internet, tá? Por exemplo, você abriu uma lojinha e está vendendo online. Aí você quer saber alguns dados que podem ser importantes para você melhorar o alcance da sua loja e vender mais. A gente, como analista, consegue, utilizando algumas ferramentas, puxar esses dados e exibir para você em gráfico de uma forma que você consiga visualizar de uma forma muito mais fácil e eficaz o que realmente está acontecendo com a sua loja e tomar melhores decisões. Qual produto você deve ter mais em estoque ali para vender mais, qual que você deve fazer um determinado anúncio que possivelmente ele vai vender mais, e esse tipo de coisa. Então esse é o meu trabalho nessa empresa. E aí existem algumas tarefas que a gente vai acabando fazendo ali durante o ano que são repetitivas, que não necessariamente precisam de um homem ali na frente do computador, de uma pessoa ali na frente do computador, fazendo aquela determinada atividade. E toda vez que eu vejo uma atividade que eu não necessariamente preciso estar fazendo, o computador poderia estar fazendo, simplesmente com uma programação que eu executo ali, eu fico muito pé da vida. Porque daí, cara, pra que eu vou fazer isso se o computador pode fazer isso? Você tá basicamente, pensando em força-tarefa de trabalho, perdendo a capacidade de um cérebro de pensar e fazer algo que uma máquina propriamente dita não consegue fazer, porque a máquina é burra. Quem manda a gente fazer a máquina, quem manda a gente fazer o que a máquina sabe fazer, somos nós. Então eu fico muito bravo com isso. E aí, quando eu entrei na empresa, eu comecei a mexer com as planilhas, mas a gente não mexia diretamente com o Excel. A gente mexe com o Sheets, que é basicamente o Excel ali do Google. E o Google, ele tem uma linguagem de programação nativa, onde basicamente você consegue, através da programação, através da linguagem, mandar o computador ou a planilha fazer uma determinada coisa sem que você precisa fazer. Você só clica lá no botão de executar e ele faz para você. Então, basicamente é o seguinte: existem duas formas de você fazer isso no Sheets, por exemplo. Você pode criar uma macro, que é o que a gente chama, que é basicamente o seguinte: imagina que você sempre faça uma formatação de uma planilha que você usa no seu cotidiano. A planilha sempre tem aquela mesma cara. Toda vez que você vai fazer aquela planilha, você não consegue dar, por exemplo, um Ctrl+C, Ctrl+V, porque existem alguns detalhes ali, mas a maior parte você conseguiria otimizar. E às vezes você não consegue fazer aquilo copiando e colando. Não é tão simples assim. Às vezes são dados diferentes, está vindo de uma base de dados diferentes e um monte de outras coisas. Então, Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Existe uma forma de você fazer isso de uma forma mais fácil, que é criando uma macro, que basicamente você vai fazer o seguinte: você vai lá apertar um botão de gravar macro no Sheets, não vou mostrar aqui agora, mas enfim, vai botar lá, vai começar a fazer o que você faz cotidianamente, e depois que você fizer todos os passos que você tem que fazer, você fala gravar macro, ela grava, e aí você dá um nome para aquela macro e beleza. Quando você abrir uma nova planilha e você colocar executar macro, todos aqueles passos que você fez anteriormente, ela vai fazer novamente nessa planilha. Só que por baixo dos panos, esse macro, ele fez uma programação para você. Ele falou: olha, faça esses tipos de passo. E aí, por esses tipos de passo, ela criou um programinha. Quando você entra lá no Apps Script, que é onde está esse script, onde essa programação, onde está a programação que o computador fez para você, você vai conseguir ver todo o código daquela sua sequência de passos que você fez. Ali dentro você consegue alterar o código e fazer outras coisas mais. Então foi a primeira coisa que eu aprendi. E aí eu comecei a utilizar aquilo para otimizar minhas tarefas. Pô, isso aqui eu não preciso fazer, então eu vou lá e vou fazer com programação. Então olha a percepção de que para você fazer as coisas de uma forma mais inteligente e mais fácil, você consegue utilizar a programação e parar de ficar simplesmente trabalhando só com a ideia de Excel. Excel, para você ter uma similaridade, uma analogia, ele tem uma linguagem de programação chamada VBA.
E aí você consegue fazer essas automatizações também no Excel. No X a gente usa basicamente JavaScript, né? Eles chamam de Google Script, mas é basicamente a linguagem de programação JavaScript. E aí, uma das tarefas, eu fiz uma tarefa que me pediram, mas uma das tarefas que a gente faz todo início de mês, eu fui lá e automatizei. Não deu certo dessa primeira vez, eu fiz no mês passado, não deu certo, eu vou fazer de novo. Porque deu algum probleminha ali que eu não consegui puxar os dados de uma planilha para outra, e aí acabou não funcionando para todos os clientes que a gente tinha na empresa. Mas enfim, foi uma forma de automatizar tarefas. E aí, outro ponto que daí eu fiquei mais ainda pé da vida, e falei, cara, com programação eu consigo automatizar isso aqui, foi que eu estava basicamente atualizando os dados de um mapa que a gente tem dentro da empresa. E aí, eu só tinha que atualizar os dados de 2021, ou seja, a gente tinha os dados de 2019, os dados de 2020, e eu precisava colocar os dados de 2021 para a galera fazer relatório para os clientes. E aí, eu comecei a fazer a atividade, e era uma atividade repetitiva. Basicamente, eu tinha que pegar algumas palavras, colar numa ferramenta do Google, na ferramenta do Google fazer a busca, dado a busca, eu baixava aqueles resultados. Baixando aqueles resultados, eu abria o X daquele resultado, copiava os dados que estavam no X e colava de volta na planilha onde eu peguei as palavras para colocar na Google. Então era sempre o mesmo processo e eu ficava ali o dia inteiro no computador fazendo o mesmo processo repetitivo. Clica, vai lá e faz. Clica, vai lá e faz. Clica, vai lá e faz o dia inteiro. Isso dava dor nas costas, dá tensão, porque você tem que entregar a planilha e tudo mais. E aí você me pergunta, e por que você não fez um script para fazer isso de uma forma muito mais rápida para você? Porque eu precisava entregar a planilha num curto prazo e eu tinha que aprender ainda realmente fazer o script bonitinho. Porque apesar de saber programar, eu não sabia fazer, eu não sabia como automatizar essa tarefa assim, rápido, só ir lá e fazer. Então eu acabei deixando isso para uma outra ocasião. Mas novamente mostrando a importância de uns dias perdidos, de uma capacidade mental perdida, por conta de algo que você tem que fazer ali, porque tem que entregar, sendo que seria muito mais fácil se você automatizasse o processo. Então por isso que eu sempre falo, programação é realmente o novo Excel. Pessoas que sabem programar conseguem automatizar suas tarefas, conseguem crescer muito mais na carreira, e isso vai dar aquela guinada exponencial que você tanto precisa aí para começar a trabalhar na área técnica. Além disso, galera, programação dentro das engenharias de tecnologia, eletrônica, elétrica, mecatrônica, automação industrial e todas as outras, como que eu posso falar, não sei qual palavra, utilizar, todas as outras ramificações que a gente tem dentro dessas áreas vão ter programação no seu currículo. Quando a gente fala de eletrônica e também de eletricidade, nós estamos falando de não só essas, né, que normalmente fala eletrônica, eletricidade, mecatrônica, para não falar a mesma coisa várias vezes. Mas essas engenharias de tecnologia vão ter programação no currículo, vão te ensinar a programar, mas sempre mais voltadas um pouco mais para hardware. Como assim? Programação que a gente faz no computador para executar atividades no computador é o que a gente chama de programação de software. Quando a gente quer que essa programação comece a acionar elementos físicos, aí a gente começa a falar sobre programação de hardware. Não que a programação de software não tenha hardware, você precisa dos hardware ali do computador para executar todas essas atividades. Mas eu digo quando você vai programar para, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, um controlador lógico programável. O que é um controlador lógico programável? É um controlador, como o próprio nome já diz, em que você consegue, por meio de uma programação, mandar ele executar determinadas tarefas que vão acionar elementos físicos, como por exemplo, motores, estufas e outras coisas do tipo que são utilizadas comumente no dia a dia da indústria. Então você consegue, por meio da programação, também utilizar, sendo repetitivo, a programação ali para fazer essas tarefas para você. Então é um exemplo da diferença entre programação de software e de hardware, e o que a gente utiliza muito mais nessas engenharias de tecnologia é a programação de hardware, porque é o nosso foco. Mas, consequentemente, quando você aprende a programar, você está aprendendo a programar para qualquer coisa. As linguagens podem ser diferentes, mas o mais importante de tudo, que eu ainda não comentei aqui nesse vídeo, é que independente do que você vai aprender a programar, como você vai aprender a programar, em que linguagem você vai aprender a programar, você vai aprender a coisa mais importante da programação.
E o que é a coisa mais importante da programação, Lucas? É a lógica de programação, é o raciocínio lógico, é a matemática por trás daquilo, é o entendimento de como passos lógicos funcionam para executar determinada instrução. Porque vamos lá, o computador ele é basicamente um robozinho, ele não consegue executar tarefas analógicas, como eu gosto de falar, né? Ou como a gente é, basicamente. Então, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo palpável e simplesão. Imagina que o computador seja realmente um robô, parecido com um humano. O computador, para ele executar uma determinada instrução, ele vai executar vários passos de cada vez. Então, se eu, humano, consigo fazer uma ondulação no meu braço, mesmo que eu não consiga, porque eu não tenho molejo para isso, o robô, propriamente dito, ele também consegue fazer isso. Só que ele vai executar uma série de funçãozinhas para conseguir fazer a mesma coisa. Então é como se ele fizesse isso aqui. Então aquela dancinha de robô, sabe? Basicamente essa é a ideia. Você vai precisar de passos muito específicos para conseguir fazer a mesma função, o mesmo movimento que eu estou fazendo aqui naturalmente como humano. Então o computador ele executa essas funções passo a passo. E é essa lógica que você vai aprender. Então, por exemplo, né, você tem lá no Excel um soma C. Então você quer somar uma determinada quantidade de valores se esses valores são maiores do que 100, por exemplo. Então só soma se for maior do que 100. E aí você tem essa fórmula no Excel. Com programação você consegue fazer a mesma coisa, mas você consegue fazer isso de forma genérica. Como assim? Independente dos valores que você colocar lá, você consegue definir isso só uma vez. Você não precisa ficar mexendo na fórmula 300 vezes. Às vezes só alterando um botão ou só alterando uma célula do Excel, você consegue mudar o jeito dessa fórmula funcionar e não simplesmente ficar mexendo na fórmula propriamente dita. Então você consegue abstrair um nível para que você não precise ficar mexendo na fórmula e sim num número. E isso para o usuário, para quem não entende, vai ser muito mais fácil. Então são alguns níveis de abstração, então vou me aprofundar tanto nisso. Então galera, essa é a ideia. Aprendam lógica de programação e aprendam a programar em qualquer linguagem. Com o tempo, conforme você vai desenvolvendo diversos tipos de projeto, independente da linguagem que você vai programar, independente do que você vai programar, você vai aprender novas nuances, novas técnicas, novas coisas que tem nas linguagens que são diferentes, por exemplo, em inglês e português, mas no fim, na real, você consegue entender a lógica de, fazendo uma analogia, montar a frase da mesma forma que você entende na sua linguagem nativa. Beleza, galera? Importantíssimo, aprendam a programar porque isso vai ser bastante importante para você. Aqui no canal tem um projeto, né? Já comecei a desenvolver esse projeto, não a desenvolver, mas escrever esse projeto de fato, que vai ajudar vocês a se prepararem aí para começarem a realizar seus projetos e realmente botar em prática aquilo que você está aprendendo, sair dessa visão muito sistemática e acadêmica, de criar projetos, pegar todas as disciplinas e criar projetos bem pautados, bem explicados e que vocês consigam utilizar aí na elaboração de um currículo mais ativo. Se você não sabe o que é um currículo mais ativo para engenharia, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Na verdade, eu fiz 2 vídeos aqui no canal falando sobre isso. Um vídeo era estratégias para você conseguir um trabalho, mesmo estudando em faculdade pública, mesmo fazendo engenharia em faculdade pública, e o que você precisava realmente de... basicamente o vídeo era as opções que você tinha para trabalhar e o outro era como que você alcançava esses trabalhos. E aí, né, nesse vídeo onde eu falo como que você alcança esses trabalhos, eu falo sobre como elaborar um currículo ativo, que é basicamente formas em que você vai conseguir aparecer para oportunidades de empresas que você quer trabalhar ou áreas que você deseja trabalhar de uma forma muito mais eficiente e não simplesmente aquilo que ninguém te ensina, que é só ficar mandando o currículo por aí, beleza? Então existe uma forma muito mais eficiente e eu falo sobre isso nesses 2 vídeos que eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas eu não vou terminar esse vídeo antes de ajudar você a começar a programar, tá? Como assim? Talvez eu tenha falado que seja tão importante para você aprender a programar, que isso ia dar uma guinada na sua carreira, que você ia crescer bastante em pouco tempo, mas não te falei quais são os passos para você começar a fazer isso de fato. Bom, antes de eu te falar sobre os passos, deixa eu te contar mais ou menos como foi comigo. Quando eu estava no técnico, fazendo mecatrônica, tá? Fiz técnico em mecatrônica na ETEC. A gente programava, fez umas primeiras programações em Arduino, tá? E Arduino utiliza basicamente a linguagem C. Só que eu não aprendi nada naquela época. Eram algumas instruções que a gente fazia ali para ligar os LEDs,
mas por algum motivo eu não tive um bom aproveitamento e não aprendi a programar naquele momento. Aprendi algumas coisinhas ali, mas normalmente um amigo meu que ele dominava mais a área de software, digamos assim, ele fazia as programações e eu ficava mais com a parte de hardware mesmo, montar os circuitos. Acabei não aprendendo ali. Quando eu entrei na engenharia, e eu não entrei diretamente na engenharia eletrônica na época, porque eu não tinha nota, eu fui para engenharia de alimentos. Na engenharia de alimentos, diferentemente, na verdade não. Em todas as engenharias que tem na minha UTF, química, civil, ambiental e alimentos e eletrônica, tirando eletrônica, todas as outras 4 a gente aprende a programar em Python. E aí eu aprendi a programar a primeira vez em Python lá em engenharia de alimentos. E foi lá que eu comecei a aprender não lógica, porque lógica